O titio Klaus e o papai VAR tentaram salvar a Ariel, tentaram salvar a pequena sereia do ex-abusivo Yuri Alberto. Porém, ele já tinha dado a primeira porrada e eles só conseguiram evitar a segunda. Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Com essa bela introdução, essa bela analogia, começamos o vídeo de hoje. O Corinthians venceu o Santos novamente pela terceira vez no ano, pelo placar de 1-0, que deveria ter sido 2, né? Um gol anulado de Yuri Alberto. Enfim, vamos comentar aqui, né? Vamos falar sobre o jogo e principalmente o que vem me incomodando desde o jogo contra o Inter, as péssimas intrusões que o VAR vem fazendo nos nossos jogos. O VAR tenta aparecer demais, quer ser herói, quer aparecer mais que o juiz, que os clubes que estão em campo e acaba tomando decisões terríveis, como, por exemplo, a dos 2 gols anulados contra o Internacional e a do gol anulado de hoje contra o Santos. Mas, como sempre, vamos por partes, então vamos lá. Dessa vez vou começar com a escalação, vou tentar sempre trazer a escalação aqui pra vocês. Rapaziada, essa é a escalação que o Dorival setou aí pro Corinthians. É uma escalação aí com Yuri Alberto ao lado de Igor Coronado no papel, né, um 4-4-2. Porém, em campo, o que a gente viu foi muito diferente. O que a gente viu foi um esquema basicamente com 3 zagueiros, né? Então, meio que um 3-5-2, mas meio que, na verdade, um 3-4-1-2. Meio... dá pra entender? Mas, enfim, meio que seria no papel, né? Principalmente ele na escalação que a Globo divulga, né? Divulgou antes do jogo. Tava um 4-4-2, né? A defesa, só que com 3 zagueiros. Porque Mateuzinho teve complicações, não foi relacionado, acabou não entrando no jogo de hoje. E o ídolo Félix Torres assumiu a lateral direita do Timão e sinceramente surpreendeu, viu? Então, meio que fomos aí com Fabrício Anguilleri. Por mim podia ser o Bidu também, eu acho que o Bidu é um pouco escorraçado nesse time. Kaká, André Ramalho, né, o grande André Ramalho, e o Félix Torres na lateral direita, tá? Porém, existia uma flutuação quando o Corinthians atacava. O Félix Torres ficava travado na defesa quando o Corinthians atacava. Já o Anguilleri, ele apoiava, fazia o papel que o Bidu faz naturalmente, né? Ele subia pro ataque e virava meio que um meia esquerda, assim. Enfim, ele apoiava no ataque, enquanto isso, quando o Corinthians atacava, ficavam 3 zagueiros, né? Claro, o Félix Torres mais pela direita, porém, na prática, 3 zagueiros. E aí virava um 3-5-2. No meio de campo, tivemos peças aí, Maicon, Bidon, Martinez e Carrijo. Também o Coronado, né? Por isso que eu falei que não era bem assim um 4-4-2, né? Nem mesmo um 3-5-2, mas mais um 3-5-2. Carrijo e Coronado. E o Yuri Alberto, na prática, ficou isoladaço lá na frente no ataque, tá? Então, basicamente, foi ali um 3-5-1-1. Mas, bom, vamos lá. Sobre o jogo, rapaziada, primeiro tempo não foi bom. Não me agrada esse estilo aí que o Corinthians teve no primeiro tempo. O Santos mais ofensivo, buscando mais linhas avançadas, e o Corinthians não conseguiu combater essas linhas avançadas do Santos. Tomou grandes chances, grandes oportunidades de ataque foram criadas pelo lado do Santos, pelo lado das Sereias, mas felizmente não saiu nenhum gol aí. E nem foi por, assim, competência da nossa defesa, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que eu não vou falar até o final do ano, né? Mas eu espero estar errado. Porque a nossa defesa e competência na mesma frase é um pouco estranho. Não tivemos grandes defesas, assim, né? Tipo, do Hugo foi mais o goleiro do Santos, né? O Brazão. Mas falando do Corinthians, não tivemos grandes salvações, inclusive erros. O Kaká quase entregou um gol, porque ele foi cabecear, devia ter deixado pro que estava atrás dele, que eu acredito ser o Anguilleri, se não era o Bidon. Mas ele acabou cabeceou errado para trás, estava dentro da área do Timão, e sobrou pro Barreal, o jogador do Santos, e felizmente ele chutou bem mal. O Corinthians, no primeiro tempo, como eu falei, não me agradou, basicamente estava num jogo reativo, até porque é difícil você criar grandes oportunidades de ataque, né? Até mesmo contra-ataques,
quando você tem um esquema tão fechado assim pro ataque, né? Só tinha literalmente o Yuri Alberto sozinho lá na frente. Então, era quando chegava nele, né? Era ele contra os 4, era ele contra 3, era ele contra os 4 e, na verdade, 5, porque o volante do Santos já voltando para acompanhar a jogada e não tinha como ter um apoio do meio de campo do Corinthians, apesar de termos muito meio-campistas. Então, o Coronado mais pra frente acabou meio que fazendo uma dupla, né, com o Yuri Alberto, mas mesmo assim o Yuri Alberto sempre lá na frente. E aí o Coronado só avançou porque realmente estava demais, não estava sendo oportuno, porque é muito difícil ser oportuno com apenas um atacante. Mesmo o Yuri Alberto sendo um grande jogador, ele tentou quase... Assim, até que deu perigo, mas eu ia falar que quase foi um gol, mas não. Não tivemos uma chance assim, nossa, quase foi um gol, a não ser uma falta de Igor Coronado. E é isso. Então, no primeiro tempo, meio que foi isso. As chances foram do Santos, tá? Então, isso aí já me preocupou um pouco, porque, cara, esse era um jogo que o Corinthians tinha que vencer, tinha que ganhar os 3 pontos para afundar o rival e ainda conseguir se manter na faixa ali de 18º, de 11º ao 7º lugar, que era a faixa que estava antes do jogo, né? E, enfim, tinha que ganhar de qualquer jeito, e aí no segundo tempo o time mudou, mas não é o mérito completo do time, o time sim mudou, conseguiu criar bem mais, conseguiu levar bem mais perigo, mas isso também teve uma ajuda pelo recuo do Santos. Eu não entendi, porém o Santos acabou dando uma recuada e meio que... deixa eu pensar. Não teve grandes chances, tá? No segundo tempo. O Corinthians do primeiro tempo foi o Santos do segundo tempo. Então, o Santos do segundo tempo ainda foi melhor que o Corinthians do primeiro pra mim. Conseguiu chegar mais, né, ao ataque. Mas criar, assim, chegar mesmo, né? É bem complicado lembrar. E eu acho que não chegou, não. Eu acho que o segundo tempo foi um domínio do Corinthians, tal como meio que dá pra falar que o Santos dominou o primeiro tempo. Bom, inicia-se 0-0, né, o segundo tempo. Corinthians melhor, vai criando mais, porém vem sempre travando naqueles últimos 2 passes. As jogadas sempre travando por ali, não conseguem objetivar, né, fazer o gol, que era o que estávamos precisando, e aí a agonia foi crescendo, né? O alívio era que o Santos não estava conseguindo chegar, né, contra-atacar, porque se chegasse, talvez era gol, né? Teve um avanço ali do Corinthians e um recuo do Santos. Então, se o Santos organiza certinho, consegue meter um contra-ataque, não sei se a nossa defesa iria conseguir pegar. Mas, enfim, o que importa é que o Santos não conseguiu ter essas oportunidades. Então, mesmo com o Corinthians não conseguindo clarear, né, fazer o gol, ainda estava sufocando o Santos, ainda estava numa pressão que impedia os caras de conseguir fazer uma boa jogada, né? Uma boa tabela, uma boa criação, enfim, uma boa trajetória, um bom lance para resultar, quem sabe, num gol. Não saiu, e isso é muito bom, tá? Porque o Corinthians tem a pior defesa dos 4 grandes da Série A, disparado. O segundo lugar é justamente do Santos, mas a nossa defesa tem que melhorar demais. A gente tem mais gols tomados do que jogos disputados. E jogos como contra o Vasco e agora contra o Santos são muito importantes para dar confiança para o sistema defensivo, para clarear a mente do Dorival, a mente do técnico, para ele saber mais ou menos como mexer, como agir, como escalar, para evitar os gols tomados pelo time, né? Porque a gente sabe, tomando gol é bem difícil conseguir resultados, principalmente quando você toma primeiro, né? Você toma e sem ter feito. E aí você tem que buscar uma virada. É bem complicado. E eu espero que esse jogo de hoje sirva para clarear a mente do Dorival, para, enfim, que ele pense em alguma solução que ajude a nossa defesa, ajude a nossa zaga a não ser tão furada, a não tomar tantos gols, porque a situação é complicada. A gente ganhou um título esse ano, beleza, tomando gols em vários jogos que não era para ter tomado, inclusive.
2 empates doloridos contra a Portuguesa e contra Guarani. Então, toma cuidado. E, enfim, eu espero que o Dorival consiga mudar de verdade o sistema defensivo. Por quê? Quando os destaques voltarem, se o sistema defensivo estiver arrumado, esse Corinthians vai dar trabalho. E eu espero não ser tipo aquele cara que falou ano passado ou em 2023, esse Vasco vai dar trabalho. Pode ficar feliz, torcedor, porque esse Vasco vai dar trabalho. Eu espero que eu não esteja sendo esse cara, porque se no final do ano tiver acontecido um desastre, se o canal ficar famoso, eu vou virar meme. Se eu não ficar famoso, não vou virar meme, né? Então, não sei, né? Mas nesse caso eu prefiro virar meme. E se você quer me ajudar, né? Se você acredita que eu vá virar um meme, ou você quer só me apoiar mesmo, tem 2 formas. Você pode se inscrever no canal e dar o seu like no vídeo. Porém, o mais importante é você se inscrever. Se inscrevendo, muito obrigado. Mas, enquanto eu não consigo essa monetização, pelo menos, se você quiser contribuir diretamente, assim, dando dinheiro pro canal, né? Eu recomendo você se inscrever. É bem mais simples, né? Você só precisa apertar um botão e você já me dá uma força enorme. Então, faz isso, tamo junto. Mas, se você puder e quiser, tem um QR Code pro Live Pix do canal. Você pode me enviar qualquer quantia a partir de R$1, tá? E aí eu mostraria, né, exibiria aqui no próximo vídeo a mensagem que você mandou. É porque você manda o dinheiro e você pode mandar uma mensagem, seja de áudio ou de texto, ou até mensagem com voz de IA, né? Tipo a voz do professor Girafales. Então, é bem da hora. Essas são as formas de apoiar o canal. Tamo junto e é nóis. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar. Acabei me empolgando quanto a gente não ter tomado gol, porque tá sendo um evento muito raro nesse ano, tá? Então, me perdoem. Chegando agora ao gol, né? Ao que deu a vitória pra gente. E aí a gente fala do gol anulado, do VAR e aí fecha o vídeo, beleza? Eu sei que vocês não gostam de vídeos muito grandes, então, enfim, aqui pra mim já deu 13 minutos, né? Vou tentar acelerar. Bom, o Corinthians estava bem melhor no segundo tempo, estava sufocando o Santos, prensando eles ali na defesa. Então, numa oportunidade, assim, um cruzamento, né, quando o Yuri Alberto já estava tendo mais apoio, principalmente, né, essas chances começaram a acontecer, chances de cruzamento, num cruzamento do José Martínez, ou José Martínez, é porque é estranho falar, né, José. Ele faz um cruzamento, uma boa jogada, uma jogada típica dele, né, ele é um cara que dá tudo de si, dentro de campo, ele é monstro. Ele só erra uns domínios às vezes, né? Porque o cara dá uns impulsos, uns piques tão louco que ou ele lesiona, ou quando ele vai dominar a bola, você nem vê. Mas dessa vez ele acertou, né? Não foi tipo um voleio que ele tentou dar hoje, que é assim, terrível. Ele só deu sorte contra o São Paulo mesmo, porque, rapaz, o chute do cara não é abençoado, não. Mas o cruzamento de hoje ele deu um cruzamento, chegou certinho pro matador, pro ex-abusivo que bate na ex-mulher, Yuri Alberto. Perdão, ele bate nas 2 ex, porque tem o Internacional também. E como era contra o Santos, ele fez o gol, né? Se fosse contra outros times, até dá pra duvidar se foi gol ou não. Mas se é Santos ou Inter, qualquer chance que ele tiver é gol, filho. Então ele cabeceou. O Brazão, pelo menos ali vendo pela TV, né? Parece que ele realmente fez uma defesa épica, tirando ali na linha. Porém, assim que ele tira, o Rafael Claus já para o jogo, já o VAR chamou, né? Já tá escutando ali o que o VAR tá falando, né? Da revisão. E o Yuri Alberto estava afirmando, foi gol, foi gol. E aí os companheiros de time vão lá apoiar ele. Realmente, vendo pela TV, não dava pra saber. Mas aí, na primeira câmera, assim, o VAR mostrando, deu pra ver claramente que a bola entrou, passou da linha, e aí o Brazão, ele deu aquela tirada, né, de qualquer jeito. Seria uma defesa épica, porém, a linha tinha que ser uns metros pra trás, né? Não é? Então, gol do Corinthians. Gol do ex-abusivo que bate na pequena sereia. Então, 1-0 Corinthians pra cima do Santos. E aí já dá uma acalmada, né? Talvez por parte do Corinthians. Porque
1-0, não tiveram grandes chances no segundo tempo. O Santos iria avançar. Se a gente continuasse avançado, poderia dar ruim. Então a gente ficou no intermediário. Não viramos retranqueiro, mas também não fomos pra cima com tudo pra matar o jogo, né? Fazer um grande placar aí de uns 2-3-0. Porém, ainda tivemos chances. Então já vou pular direto pra parte que interessa, tá? Depois do gol, o jogo muda um pouco, né? Fica meio que nessa situação, porque o Santos tinha que fazer um gol de qualquer jeito. Nem que fosse um gol mais cagado, assim, um gol de bunda, mas tinha que sair um gol. Porque eles estão na vice-lanterna e eu acho que vão continuar lá até o final do campeonato, tá? Porque a situação é terrível pros caras. E ainda bem que não é nós, né? Porque se é nós, todas as torcidas do Brasil, principalmente de São Paulo, iria estar cornetando. Mas como é o Santos, cara, o Santos é tipo o Vasco, cara. Então, assim, tem poucos momentos de alegria, tão poucos que não dá nem pra rir direito do sofrimento dos caras, mano. Eu só tô rindo mesmo porque o Neymar tá lá e o Neymar tá escapando de jogar, cara. Porque tinha Kings League hoje, né? Assim como todos os dias. Então, foi mal aí, rapaziada. Só volto pra seleção mesmo. Na seleção eu quero você. Mas aí no Santos, fi, tô nem aí. E aí, enfim, o Santos se joga, né? Porque tinha que construir um resultado. O Corinthians mais safe, né? Mais de boa. Ainda teve um gol anulado. Uma jogadaça, um desarme, né? Do Félix Torres. Sim, um desarme, não uma falta, mas vamos chegar lá. Ele vai... dá um grande passe pro Yuri Alberto, que consegue vencer ali na corrida, chega ali cara a cara com o Brazão, que sai do gol, e ele dá uma cavadinha que entra. E aí ele faz aquela comemoração do eu tô aqui, porém, durou pouco. Um golaço, assim, uma grande jogada, o Félix Torres deu um bom passe, um bom desarme, e o Yuri Alberto deu um bom chute. Então, assim, seria perfeito, né? Seria pra humilhar os caras mesmo. Porém, aí a TV repetiu o lance de início, né? O desarme do Félix Torres. Aí já pensei, vixe. Aí chamou o VAR, né? O VAR chamou. Rafael Claus ali já foi pra telinha pra ver. E aí mostrou, tipo assim. Pelo que mostrou, mano, não deu pra definir assim. Tipo, se foi um contato faltoso. Pra mim não foi, eu acho que foi um tranco normal de jogo do Félix Torres no jogador do Santos. Foi um tranco normal, lance válido. E, enfim, ele nem chegou a dar uma entrada no cara, ele só, tipo, jogou o corpo pra cima. Ele só deu um combate ali, um jogo de corpo e é isso. Inclusive, o próprio Rafael Claus estava na cara do lance. Quando essa falta acontece, ele dá vantagem. Então, não, peraí, vamos terminar, né? E aí, enfim, depois, né, dessa revisão, o Rafael Claus foi bem rápido até essa revisão. Ele volta e anula o gol, né? E dá falta pro Santos. Gente, último ponto do vídeo, tá? Agora já nem vou mais falar do jogo porque foi isso, tá? O gol anulado, só que aí já até começar, até a falta que o Santos ganhou acontecer já era 45 minutos. E aí tivemos só os acréscimos, não teve nada, o Corinthians segurou o jogo, o Romero deu uma caneta humilhante e aí segurou 3 ou 4 caras do Santos ali também, conseguiu prender eles. E enfim, os caras ficaram bravão, mas é isso. Aí o Santos no segundo tempo teve o Escobar, grande lateral, expulso. Tá? O Rafael Claus meio que esqueceu que ele tinha amarelo, deu outro, e aí, enfim, vermelho, né? Então, que pena, né? Ainda bem que não é do meu time. Mas bom, vamos lá. Do VAR, cara. Gente, o que me deixa bravo mesmo é que nos 3 lances contra o Internacional, os 2, e hoje contra o Santos, o juiz tinha a visão do lance. O juiz teve a visão do lance, uma visão clara, especialmente hoje, e deu a vantagem. Nesses 3 gols anulados, eu acho que 2 o juiz deu efetivamente a vantagem no lance. Então, o VAR querendo protagonizar esses jogos, os nossos jogos, né? O que é pior,
É muito triste, cara, porque revela um nível, assim, terrível da arbitragem brasileira, do VAR brasileiro. Não tem justificativa para os caras terem chamado, o lance todo já tinha ocorrido e o Rafael Claus deu a vantagem. Ele teve visão completa da falta, né? E deu a vantagem. Então, para que você vai chamar já depois do gol para anular, para dar a falta pro Santos? Não faz sentido. É uma clara tentativa de prejudicar a gente, mas ainda bem que nos 2 jogos o Yuri Alberto salvou a gente de não ser efetivamente prejudicado, porque se dependesse do VAR, meu amigo, era pra gente ter 6 pontos a menos no campeonato. O Corinthians tem que tomar cuidado com essa arbitragem tendenciosa e principalmente o VAR. Porque chamar num gol desse, sendo que o árbitro em campo deu a vantagem com a visão do lance, é uma vergonha. Mas bom, rapaziada, diz aí nos comentários qual a sua opinião sobre o jogo e sobre a arbitragem de hoje. Pra mim, assim, um jogo poderia ter sido melhor e a arbitragem terrível. Não deixou o jogo ser melhor. Mas bom, rapaziada, é isso. O vídeo ainda ficou grande, né? Peço perdão. Tamo junto, rapaziada. Lembrando, você pode contribuir pelo Live Pix ou se inscrevendo no canal. Então, se puder se inscrever, vou ser muito grato. E é isso. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians, tá? Falou!